Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios da inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação, para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou a Lara. Olá, e eu sou o Manuel. Hoje temos o prazer de estar à conversa com Sofia Marta, Country Manager da Google Cloud em Portugal. A Sofia tem construído a sua carreira alicerçada na tecnologia e na consultoria. Começou na Accenture, onde passou 12 anos a liderar projetos de modernização do Estado. Seguiu-se à direção de negócio internacional na Glint, empresa portuguesa de tecnologia para a saúde, onde triplicou a sua equipa de 25 para 75 pessoas. Em 2016 juntou-se à Microsoft Portugal como Senior Account Executive para grandes empresas, com foco no setor bancário, segurador, energia e infraestruturas. Em 2020 regressa à Accenture como Vice-Presidente e Managing Director, integrando também o Comitê Executivo da empresa em Portugal. Em fevereiro de 2023 foi nomeada Country Manager da Google Portugal, onde lidera uma estratégia assente em 3 pilares: adoção de inteligência artificial, cloud soberana e capacitação digital da sociedade portuguesa. Sofia, bem-vinda ao The Innovation Office. É um enorme prazer contar contigo neste nosso espaço de inovação. Eu é que agradeço. Bem-vinda. Sofia, então após 3 anos de teres assumido a liderança do Google Cloud, que eu até achava que era um ano, que o tempo passa a correr, mas pronto. Qual foi a maior surpresa que encontraste no nosso mercado? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É mesmo um prazer estar aqui convosco, não é? Também amigos, e é mesmo uma conversa entre amigos. Eu acho que quando comecei aqui na Google Cloud, eu já conhecia bastante bem o nosso mercado, não é? Já de vários ângulos, seja da Accenture, seja da Glint, numa ótica mais de uma empresa portuguesa que também é diferente, ou no caso também quando passei pela Microsoft, mas havia uma parte do nosso mercado que eu desconhecia totalmente. Normalmente quando falamos em Portugal, falamos sempre aqui de um ecossistema de inovação, que temos muitos empreendedores, somos muito conhecidos, temos um número bastante interessante de unicórnios, não é? E eu desconhecia muito esse mundo que nós chamamos aqui dentro da Google das nativas digitais, de muitas empresas incríveis que nós temos, de pessoas incríveis, e temos de facto aqui um talento muito, muito diferenciado, eu diria. E tendo passado aqui por algumas destas empresas que são globais e conhecendo muita gente dentro e fora de Portugal, eu acho que nestes últimos 3 anos, se calhar a coisa que foi assim mais diferente do que eu alguma vez esperaria foi as pessoas com quem me fui cruzando, principalmente neste, eu diria, novo mundo mais empreendedor que existe em Portugal. E não estou a falar só dos grandes unicórnios, não é? Estou a falar também de pequenas empresas que estão a começar e pessoas que, super jovens, saem da universidade com ideias espetaculares e movem mundos para as conseguirem colocar em prática. E, portanto, eu acho que esse, para mim, foi o que me surpreendeu mais. Uma surpresa. Olha, hoje temos aqui uma empresa tecnológica. Normalmente temos organizações que usam tecnologia para trazer inovação, e hoje vamos falar de uma empresa que está no coração da inovação e é uma das líderes mundiais nessa área. E antes de começar por falar da IA, que hoje só se fala de IA, não é? Impossível não falar, não é? Estás na Google Cloud, portanto vamos usar esse chavão para fazer se calhar a minha primeira pergunta, que é, portanto, nós passámos aqui vários hypes, um deles mais antes da IA foi exatamente da Cloud, 2017 por aí, não é? Como é que tu olhas para o ecossistema, e desde que também entraste na Google Cloud, desde então até agora, o que é que tu achas que em Portugal especificamente mudou nesse ambiente de cloud? Focando em Portugal, não é? Sim, porque acho que não vale a pena generalizarmos certo. muito, mas eu acho que em Portugal, olhando para aquilo que também me fez aceitar este desafio, foi trazer aqui, eu acho que um ambiente de competitividade que é sempre uma coisa saudável, acho eu, em todos os ecossistemas, não é? E eu acho que isso não existia em Portugal. É estranho, ok? Porque quando olhamos para outros países, aquilo que encontramos não é de todo aquilo que tínhamos aqui em Portugal. Portanto, eu acho que isso provocou aqui algumas mudanças e algum impacto naquilo que é um bocadinho o nosso landscape de organizações. Mas também dizer que, se calhar, se eu olhar há 5 anos atrás, mesmo antes de entrar na Google Cloud, a forma como
esta ida para a cloud ou esta jornada de cloud era encarada também mudou radicalmente. Talvez o tema também da inteligência artificial tenha vindo a ajudar, não é? Porque eu acho que esta democratização, esta vontade das organizações de poderem experimentar, de quererem ver como é que podem trazer isso para dentro de casa, acabou por fazer com que este caminho para a cloud fosse um bocadinho incontornável e quererem acelerar essa jornada. Se já lá estamos, é outra questão, não é? Mas eu acho que tem sido isso um bocadinho que temos encontrado, e é por isso que a cloud continua a crescer muitíssimo, não é? Não é só derivada, até porque a parte do revenue, digamos assim, ou daquilo que são as receitas das entidades, vinda da inteligência artificial, tem vindo a crescer progressivamente, mas muito vem ainda de todas as outras partes, digamos assim, daquilo que é esta jornada de cloud. Pois, se calhar, também temos muitas empresas a dizer que usam cloud e usam simplesmente o e-mail na cloud, não é? Certo. E isso não é usar cloud. Mas achas que a Google teve um papel aí importante nessa aceleração, portanto, ou seja, ao introduzir esse fator de competitividade no ecossistema, que foi aquilo Sim. que referiste, teve aí um Sim. papel também em acelerar a inovação das empresas, ou a adoção, se quiseres, desse ecossistema? Eu acho que sim, honestamente acho que sim. Acho que também havia, se calhar, alguma resistência, e continua a haver aqui um tema muito cultural, que tem a ver com o facto de olharem sempre para a parte da tecnologia como um custo e não como, efetivamente, não é, uma oportunidade de transformação, não é? Das organizações. E eu acho que quero acreditar, sem falsas modéstias, mas que efetivamente temos contribuído ativamente para promover essa utilização mais efetiva da tecnologia e da cloud em particular. Claro que olhando para aquilo que é transversalmente as organizações em Portugal, temos diferentes estados de maturidade. Se olharmos para a administração pública, se olharmos para as grandes empresas, se olharmos para aquilo que é a maior parte do nosso tecido empresarial, que são pequenas e médias empresas, não é? Portanto, obviamente encontramos aqui estádios de maturidade diferente. Eu costumo dizer sempre que, claro que o meu papel é trazer aquilo que há melhor da Google Cloud em particular, para Portugal, mas o que eu tenho tentado fazer também é um bocadinho ao contrário, que é também levar às vezes o que é que temos de bom em Portugal para dentro destas organizações e dar um bocadinho esse palco também dentro destas organizações. E eu acho que esse bidirecional é também muito importante, não é? Porque nós às vezes estamos muito agarrados àquilo do somos um país pequeno, um mercado pequeno. Não, nós fazemos coisas incríveis. Se calhar às vezes não damos palco às coisas incríveis que fazemos. Sem dúvida. E nesse sentido, vocês, como estavas a dizer, portanto, há essa vontade de trazer para Portugal, de investir, de trazer o melhor para o nosso mercado. Vocês estão a fazer ou fizeram um investimento na área dos cabos submarinos. Gostava que nos falasse um pouco sobre o que é que isto significa concretamente, o que é que significou ou significa para o nosso país. Sim. Tem havido sempre um grande investimento. Se calhar a Google, às vezes, minha opinião pessoal, peca um bocadinho também por não dar também esse palco a tantas coisas boas que fazemos, e acho que os cabos submarinos é um bom exemplo daquilo que trouxemos de bom também aqui para o nosso país. Não estamos a falar só do impacto nos temas mais tecnológicos é ótimo porque vamos ter uma largura de banda maior, ou porque não é isso. Eu acho que efetivamente esta ligação de Portugal aos Estados Unidos coloca Portugal aqui como um hub digital também para a Europa, não é? Um ponto de entrada na Europa completamente diferente. Além de que, claro que com essas infraestruturas é muito mais fácil, acaba por funcionar quase como um imã de atração de grandes investimentos, não é? Nomeadamente na área de data centers, etc. E se nós hoje estamos a falar de como é que os países tiram partido da inteligência artificial, se não houver esta parte de infraestrutura de base, não é possível tirarmos partido desta tecnologia. Depois temos todos os outros temas associados a trazer estes investimentos, como seja o impacto económico propriamente dito. Eu acho que no caso do cabo nuvem, creio que a estimativa de impacto no PIB português são cerca de 500 milhões, que é algo bastante significativo. Portanto, temos o investimento por si só, digamos assim, o impacto económico e social que vem destes investimentos, mas depois é a forma como podemos aproveitar
isto para o crescimento de Portugal e para o posicionamento de Portugal para o resto da Europa e do mundo também, não é? Isto vai funcionar, claro, vai funcionar para a Europa, mas também vai funcionar, já não sei, estava a ouvir no outro dia, alguém estava a dizer, mas como é que as empresas em Portugal podem aceder ao mercado dos Estados Unidos, por exemplo, não é? Claro que toda esta infraestrutura vai ajudar a que isso aconteça de uma forma muito mais simples e transparente. Certo. Nós somos um país conhecido, ou pelo menos recentemente na história, por adotar a tecnologia, ser um early adopters, como se costuma dizer, não é? Temos visto nos últimos tempos, se calhar, um bocadinho um abrandamento nisso. Tu achas que esse investimento nessa infraestrutura pode ajudar a que novas tecnologias e mesmo este novo hype da IA, Portugal se possa afirmar também como um país líder nessas áreas, ou não? Sim, acho que esse é um dos pilares. Ou seja, eu acho que sem esse pilar é difícil que isso aconteça e, portanto, esse é sem dúvida que ajuda, sem dúvida que é algo que eu diria que é quase a base e fundamental para que tenhamos as melhores condições para o fazer. Mas não podemos deixar de falar do tema do talento, do skilling, etc. Não é? Eu acho que isso é um bocadinho aqui um gap que nós temos ao longo do tempo. Temos um talento incrível, sim, mas não é transversal a tudo aquilo que existe em Portugal, não é? Temos aqui se calhar um talento mais jovem, que sim, em que acontece isso, mas depois a nossa capacidade ou não de retenção desse talento nem sempre é a melhor, e portanto muitos, hoje em dia também já com as novas condições de trabalho, já conseguimos ter, às vezes não a trabalhar para empresas portuguesas, certo, mas trabalhar a partir de Portugal, o que não deixa de ser algo que eu acho que é bastante interessante. Mas temos que efetivamente trabalhar muito aqui no tema do skilling. E eu acho que isso também tem sido algo que eu tenho tido essa preocupação, e a Google tem tido essa preocupação e tem tido esse investimento. Temos feito inúmeros programas, e não é só a Google, acho que isto é um esforço de várias empresas que estão posicionadas e sediadas também em Portugal, com presença e, portanto, que promovem esse tipo de programas de literacia, mas em particular temos tentado fazer junto de algumas organizações, nomeadamente a PDC, etc., fazê-lo de uma forma transversal a todo o país. Há um programa que nós temos feito, e esta já vai ser a terceira edição, que é o Impulso AI, em que a APDC funciona como um veículo, portanto houve uma espécie de formação de formadores e agora tentamos desmultiplicar isso pelo país todo, em que há sessões presenciais, eu creio que agora já conseguimos correr todos os distritos do país, se não estou em erro. Portanto, a ideia é também não ficar só nas grandes cidades, certo, como Lisboa e Porto, etc., mas levar esta mensagem e esta facilidade de utilização das ferramentas inúmeras que há hoje no mercado, para que os nossos empresários, por exemplo, os nossos gestores, consigam começar a ver como é que podem trazer isso para dentro das suas organizações, não só para o seu dia-a-dia, porque acho que todos nós hoje em dia já trazemos, certo, isso de uma forma com maior ou menor abrangência, mas acho que quase toda a gente, sim, hoje em dia já utiliza este tipo de ferramentas no seu dia-a-dia pessoal, mas profissionalmente, efetivamente, conseguir que isso tenha um impacto nas organizações. Não é? Aliás, eu também ia comentar esse ponto, que assiste-se há muita vontade de começar, não é? Sobretudo no mundo empresarial, há muita vontade, sim, de começar, até se começa. Muitas vezes o que se percebe é que a certa altura há uma desistência, não se percebe bem de onde é que vem este insucesso, não é? Ou se calhar já temos algumas ideias, sim, sobre de onde é que vem este insucesso. Mas para ti, e com base naquilo que tens assistido, é mais numa perspectiva de falta de dados curados, portanto, que já há aquele tratamento de dados mais refinados que realmente permite, sim, a utilização do AI, é talento, como estavas a falar há pouco, é o quê mais? O que é que tu apontarias como é aquela falta, de, se calhar, de risco, que muitas vezes também nos caracteriza, sim, a nós, sobretudo. Talvez um mix, não é? Eu acho, sim, que, começando se calhar por essa falta de, essa aversão um bocadinho ao risco, não é? Que nós temos quase um bocadinho culturalmente. Mas não é só a aversão ao risco, eu acho que para nós, a falha é sempre visto como uma coisa má, não é? E se calhar tu agora, Manel, tendo aqui um bocadinho de contacto com outras culturas, se calhar consegues comparar um bocadinho melhor isso, não é? Um episódio inteiro a falar sobre isso. Exato. Há bocado quando estavas a referir a história do país pequeno,
Agora digo sempre, quando dizem um país pequeno, a Suécia tem 10 milhões de habitantes e tem um PIB 3 vezes maior e não tem petróleo. Portanto, Exato. alguma coisa diferente eles fizeram. Não é? Exatamente. Portanto, a história do Portanto, país às vezes pequeno somos nós que nos autossabotamos, não é? E Certo. limitamos. Sim. E, portanto, eu acho que tem que haver aqui um incentivo mais a esta cultura de experimentação, de, ok, é um erro, não funciona, vamos para o próximo. E temos que incutir um bocadinho isto mais se calhar desde a parte das nossas universidades, não é? Desde a parte da educação inicial. Pronto. Não lá está, Eu acho que tem que ser algo que nós não vamos conseguir mudar isso de um dia para o outro. Portanto, tem que ser algo que tem que ser incutido e que as novas gerações também consigam cada vez mais viver bem dessa forma. Depois, falaste aí num tema, claro que sim, não é? Eu acho que houve muita vontade de experimentação uma vez mais, mas havia muito ceticismo também, portanto eu acho que era quase, eu tenho que dizer que estou a fazer qualquer coisa com IA, senão estou completamente fora, né? E portanto, inicialmente eu acho que começámos a ver muitas entidades, né, com esse caminho, vamos fazer uma prova de conceito, vou fazer um piloto, vou experimentar, mas sem grande estruturação, sem grande pensamento, sem grande análise interna de, ok, isto vale a pena, não vale, qual é o business case, eu vou conseguir, porque às vezes até podia fazer sentido, mas não havia business case. A tecnologia também evoluiu muito. O preço-qualidade daquilo que é hoje, o que se consegue tirar de um modelo de IA é completamente diferente daquilo que se conseguia há 2 anos, não é? Sem dúvida. Portanto, isso também evoluiu. Também não podemos não podemos menosprezar o facto de é tão rápida esta evolução e estão sempre a surgir novas coisas semanalmente, já para não dizer diariamente, que se para nós, se calhar que estamos neste meio da tecnologia, é difícil acompanhar, para as entidades, para os organismos, não é? É muito, muito difícil. Como é que tu os aconselhas, se tivesse de dar um conselho a essas empresas que experimentaram e agora estão meio perdidas, como é que eles avançam? O que é que tu lhes dirias então? Olha, eu acho que há um dos temas que eu acho que também já há mais sensibilidade para, que era o tema dos dados que eu ia dizer. Houve muitos desses pilotos ou dessas provas de conceito que também não foram mais longe porque a base também não era boa, permite. Não é? Pronto. E portanto eu acho que essa é a primeira coisa, é olharem para dentro e verem e terem uma estratégia de dados. Normalmente a gente diz sempre Data Driven Organizations, que é assim um chavão, não é? Certo. Mas é mesmo assim, ou seja, esta gestão como se fazia antes, baseada no Excel, tem que acabar. Não é, se for por aí não vão conseguir ser bem-sucedidos por muito que deem que esforço e dinheiro. No outro dia alguém me perguntava, mas isto é uma questão de investimento e é os fundos? Não, acho que claro que precisamos de dinheiro, claro que precisamos de investimento para fazer acontecer, mas hoje em dia é possível fazer ter um impacto transformacional nas organizações até com investimentos relativamente baixos. Agora, há aqui um trabalho de fundo que é preciso fazer, que tem a ver com uma higiene, uma identificação, primeiro que tudo, das fontes, que muitas vezes das fontes de dados, que muitas vezes as entidades não sabem. Depois fazer uma limpeza, porque se os dados não forem bons, de boa qualidade, o output obviamente nunca vai ser bom. E depois pensar nos processos, não é? Tem que haver uma estruturação, porque as coisas já não se fazem da mesma forma. A própria interação com os dados da organização, eu hoje posso ser uma PME, no outro dia estava a participar numa outra conferência e dizia, eu posso ser a padaria de lá do bairro e se eu tiver a minha informação estruturada, eu posso comunicar com os meus dados e extrair informação com linguagem natural. Não preciso de ter nenhum curso específico tecnológico para o fazer. Portanto, tem que haver um bocadinho mais este mindset dos nossos gestores em Portugal, de que têm que fazer este trabalho, sem querer mencionar aqui clientes. Estamos a fazer com um cliente super tradicional do norte de Portugal e de um negócio tradicional que começou, se calhar há mais de um ano, a fazer o seu caminho dos dados. Os dados, certo. E teve que haver esse investimento, não é? De tempo também, da organização e essa noção de que tinha que fazer esse caminho para hoje, se calhar, já estar efetivamente a tirar partido de algumas coisas da inteligência artificial. Mas começou a jornada há 1 ano e tal. Sim, já agora fazer aqui um esclarecimento que é importante às vezes também, para quem nos ouve, há pessoas que são tecnológicas e percebem tecnologia e quem não sabe. Mas isto da inteligência artificial é uma coisa muito antiga, não é uma coisa nova, não é? Tem 30, 40 anos, portanto os algoritmos que são usados hoje são os mesmos há 30 ou 40 anos. O que é que mudou? Mudou que de repente temos muitos dados
e temos uma capacidade de computação que é completamente diferente. E são estes dois conjuntos, são estes dois fatores que de repente fazem criar esta explosão das ferramentas, também adicionava etc. aí mais um, Manel. Se calhar adicionava também esta democratização desta inteligência artificial generativa que efetivamente foi aqui mais disruptiva, não é? E as ferramentas que depois permitem que a interação em linguagem natural seja muito mais fácil, foi aquilo que acabaste de referir. Sim. E portanto, quando há pouco referias o tema dos dados, portanto, se não houver um destes pilares que são os dados organizados, ou pelo menos a gente saber que eles estão lá para os poder trabalhar e tirar de facto valor sobre os mesmos, podemos pôr lá as ferramentas mais avançadas de IA que elas não servem para nada, não é? Exatamente. Portanto, é muito importante fazer esse trabalho e explicar que talvez este o ponto. Sim, é isso mesmo. Com a entrada, mudando aqui um bocadinho também, e ainda falando do AI, mas relativamente aqui à entrada em vigor do AI Act europeu, como é que a Google Cloud está a posicionar-se? Como é que está a ajudar os seus, portanto, as empresas portuguesas, não é? Os seus clientes a cumprir com estes requisitos? Porque é um desafio. É um grande desafio. Há aqui uma parte de base que eu acho que é importante referirmos, que é esta conformidade com todos estes regulamentos, com este compliance, é importante que exista desde a sua gênese, não é? E, portanto, eu acho que essa é a primeira coisa que temos que garantir, que é que tudo aquilo que é a nossa stack de produtos, de serviços, etc., que oferecemos aos nossos clientes, esteja em total conformidade para que os clientes possam estar tranquilos que ao utilizar aquelas soluções vão estar a cumprir aquilo que têm que cumprir em termos de regulamentos, seja o AI Act, seja a RGPD, sejam todas as outras regulamentações. Com todo este contexto geopolítico que temos, eu acho que o tema do AI Act e a forma como as entidades vão poder tirar partido da inteligência artificial assume aqui um papel ainda maior, porque vai ter um impacto muito grande na competitividade das empresas que tiverem que seguir determinada regulação ou que garantir que cumprem determinada regulação. E, portanto, o que a Google Cloud tem feito aqui, a nível da Europa em particular, é criar uma opção em termos de portfólio, digamos assim, para que depois, nos vários países, as várias organizações possam escolher, de acordo com o objetivo que pretendem, qual é a solução que faz mais sentido para garantir os temas de soberania, etc. Não vamos falar muito, porque senão temos que discutir primeiro o que é que entendem por soberania, porque eu acho que às vezes também há aí algumas noções que se calhar não são ou pelo menos não são iguais para toda a gente, aquilo que é entendido por soberania, se calhar melhor dizendo. A verdade é que se nós estivermos a falar de uma área da defesa, se calhar aquilo que são os requisitos que são necessários são completamente distintos do que se eu estiver a falar numa organização que quer utilizar simplesmente, pôr os seus dados na cloud e tirar partido de uma infraestrutura escalável, resiliente, segura, etc. Não é? E, portanto, aquilo que consoante o fim que se pretende, também acho que têm que ser os requisitos que se têm que cumprir. Portanto, primeira parte, ok, compliance tem que ser garantido. Segunda parte é como é que nós podemos escolher a melhor opção. Para vos dar ideia, a Google Cloud assinou, e é público, por isso posso dizer, tanto na Alemanha como no Reino Unido, dois deals grandes com o Ministério da Defesa, tanto do Reino Unido como da Alemanha, com uma solução que é completamente desconectada da cloud, que é uma solução air-gapped, que nós chamamos air-gapped, e portanto, mas aí isso justifica-se para aquilo que é o âmbito de atuação que se pretende. Claro que se nós estivermos a falar, sei lá, de entidades ou de indústrias mais reguladas, como a saúde, mesmo a área bancária, etc., se calhar alguns requisitos também temos que ter, não é? Temos que ter uma camada. Dar-vos um exemplo de uma coisa que fizemos, por exemplo, em França, fizemos em que eles têm uma regulação SECNUM, que já vai na 3.2, creio eu, em que o que fizemos foi fazer uma certificação de compliance da nossa cloud para responder a esses requisitos. Temos uma parceria com a Sands em França, em que é um operador europeu que faz
toda a operação da cloud. Isto para, obviamente, quando estamos nestas discussões entre os Estados Unidos e garantir que há aqui, de facto, um maior controle por entidades europeias. Portanto, podemos estar a falar de um espectro muito grande. Muitas vezes passa até pela quase de nova tecnologia que permite de facto esses air gaps, ou a cloud privada, ou até passa por neste alterar... momento já temos uma opção de ter o Gemini a correr desconectado da cloud, para terem ideia. Pronto, estes níveis da soberania são muito discutidos hoje em dia, e já há várias classificações de qual é o tipo de soberania, e portanto isso está a ser discutido nas empresas e em vários níveis, e tens toda a razão nessa adoção. Agora, falaste de vários exemplos externos. Agora, olhando para Portugal, e já que tens estado neste ecossistema, conheces muito bem, e a Google é uma das empresas também ligada a este hype da IA, faz parte do conjunto de empresas que têm investido bastante nessa tecnologia. Qual era assim o exemplo que mais te orgulha assim, nos últimos anos que possas referir aqui, que nos queiras trazer? Tenho muita dificuldade em escolher um, mas... Se queres escolher 2 ou 3 também podes, pelo menos um. Não, então escolhendo, talvez aqui se calhar pela minha veia e pelo tempo que passei também ligado aqui à administração pública e por achar que de facto são aqueles exemplos que têm mais impacto na sociedade. Algumas coisas que nós já estamos a fazer em Portugal, na área da educação, na área da saúde e na área da justiça. Se calhar estes 3 acho que são assim os mais emblemáticos. Sem entrar em muito detalhe, mas só para explicar o que é que já estamos a fazer. Por exemplo, no caso da educação, estamos a trabalhar na Madeira com uma coisa que é uma solução que é o Tutor AI. Portanto, então este ano letivo já 2 escolas e outras que queiram participar também podem aderir, mas estão 2 que foram de facto aquelas que foram selecionadas, e é um trabalho em conjunto, quer com a comunidade de professores, quer com os alunos, para melhorar esta ferramenta de forma a que os alunos efetivamente, e os professores, e também os pais, ou seja, a ideia é que a educação possa ser mais personalizada e, portanto, acaba, em vez de estarmos como existe no ensino tradicional, eu vou criar aqui mais umas horas extra para dar ajuda a estes alunos que têm mais dificuldade, etc. Não, conseguimos ter currículos adaptados, quase de 1 para 1, em que conseguimos acompanhar aquilo que é o ritmo de cada um dos alunos, dar as ferramentas, dar a ajuda e funcionar como um tutor acompanhado pelos professores. Isto é um projeto piloto que estamos a fazer este ano, aliás, ainda a semana passada saiu nas notícias, e eu acho que esse é de facto um muito bom embrião de algo que eu acho que temos que fazer, que é trazer esta tecnologia para dentro daquilo que é o sistema da educação em Portugal o mais depressa possível. E de uma forma controlada, porque eu acho que isso é uma área, assim, nós não queremos que... Eu sou mãe de 2 meninas, eu estimulo que elas utilizem, mas têm que utilizar bem, não é? Eu também não quero que elas deixem, não é? Estávamos aqui toda uma nova discussão, eu não quero que elas deixem de ter o estímulo de pensar e de refletir sobre os temas e o espírito crítico, etc. Mas na verdade vão conseguir ter acesso, é como quando apareceu a internet, não é? Quer dizer, não vou continuar a ir à biblioteca se eu conseguir ir buscar informação. Não, é comparar o com as mãos, não é impossível. A gente sabe que a IA traz todo um conjunto de discussões, tanto do ponto de vista ético, a gente já falou aqui muito leve a AI, o que é que isso pode regular, mas também do ponto de vista da adoção, os impactos que isso pode ter, especialmente na educação, não é? Sim. Eu vejo agora os meus miúdos, os meus já estão crescidos, mas na faculdade ainda tenho 1 ou 2 que vão para a faculdade, e mesmo na faculdade, quer dizer, aquela coisa de mandar fazer trabalhos hoje em dia acabou, não é? Porque os trabalhos estão feitos pela IA. Portanto, agora, como é que nós conseguimos que eles consigam ter um pensamento crítico, complexo, e é isso que temos que perceber. Portanto, a própria educação vai ter que se transformar. Portanto, este tipo de ferramentas que servem de apoio para expandir a forma como a gente pensa são muito úteis, mas obviamente que essa discussão sobre o impacto na educação e noutros setores, mas aqui estamos a referir a educação. Mas eu por acaso tenho aqui uma opinião que eu acho que até foi bom, porque este desafio da AI vem trazer de facto para a discussão na educação. Este tema de, durante imenso tempo, a educação foi vista sempre da mesma forma, não é? Os nossos alunos estão sentados da mesma forma para o quadro, consomem a informação da mesma forma, está tudo nos livros, não, portanto, todas aquelas competências de pensamento crítico e da inovação, da colaboração entre pares, tudo isso não era discutido. Não era. E eu acho que aqui o AI traz para cima da mesa
agora de uma forma muito mais premente, a urgência de discutir estas competências, como é que E têm que o fazer, trabalhamos senão, estas porque não vai competências. Acho que é resultar, inevitável. não vai resultar continuar com o processo tradicional, Claro. porque o resultado é, quer dizer, Completamente. ainda é pior, não é? Portanto, E temos que o fazer da melhor forma. É verdade que tem que ser discutido, porque há coisas que temos que ter de facto em atenção, e o tipo de skills que nós queremos promover e trabalhar nos jovens de hoje não são os mesmos, Não são. não vão ser as mesmas características, né? No outro dia também estava aí numa das faculdades e no final vieram ter comigo uns miúdos e eu estou a pensar, e para Data Science o que é que acha? Acha que é uma boa aposta? Não é? Porque se calhar há uns anos nós dizíamos há determinadas profissões sem dúvida que eram, Sim, não é? todos Havia os pais imensa diziam. procura no mercado e todos. Sim, sim. Hoje em dia há muito essa discussão, não é? Sim, sem dúvida. Como é que as profissões vão ser desrompidas? Mas só voltando aqui então ao raciocínio, estava a dar o exemplo desta educação, que acho que é de facto algo muito, muito interessante, muito giro, e que eu espero que consigamos ter uma abrangência maior em todo o território nacional. Estamos a começar na Madeira. Outro que estamos a fazer na área da saúde, também uma coisa muito pequena, estou-vos a dar exemplos de coisas muito pequenas ainda, mas que eu acho que de facto podem ser bastante impactantes a nível de Portugal. Estamos a introduzir na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa também a inteligência artificial naquilo que é a formação de novos médicos, portanto, novos médicos começarem a utilizar a inteligência artificial, seja na simulação, seja na forma como treinam determinados conteúdos. Temos algumas ferramentas, mais uma vez, que estão a ser desenhadas e evoluídas em conjunto com o contributo de algumas das mentes mais hábeis nesta área, e que estão também, obviamente, a ajudar neste desenvolvimento. E, portanto, eu acho que esta também é uma área muito, muito interessante. E, quer dizer, se nós conseguimos escalar aquilo que são os cuidados de saúde a muito mais gente e com melhor qualidade, obviamente é algo que é muito importante também para o nosso país. E um terceiro, que é o tema da justiça, sem me alongar muito, mas é também uma área que eu acho que esta tecnologia pode de facto trazer aqui um impacto em termos de eficiência, eficácia, novas formas de trabalhar muito interessantes, e estamos a fazer isso, por exemplo, com o C-Staff. Também é público, sem entrar mais uma vez aqui em grandes detalhes, mas para dar aqui uma espécie de ferramenta de suporte também aos juízes, para que possam mais facilmente aceder a toda a informação que é relevante para depois poderem tomar as suas decisões. Portanto, mais uma vez, nós não queremos substituir decisões, e em todos estes projetos há sempre o que nós dizemos um human on the loop, ou seja, não estamos com isto a substituir a nossa intervenção como pessoas, mas é sim um complemento. Amplificar a capacidade humana. É uma amplificação das nossas e, portanto, se na justiça nós tivermos centenas e centenas de processos à espera, não é? Para que alguém consiga ter disponibilidade para os ver, e de facto conseguimos introduzir este tipo de ferramentas e que mais facilmente acelera esse processo, consigamos acelerar essa resposta com qualidade. Acho que é também algo muito interessante. E deves ver diferença entre setor público e privado, e que exemplos assim no privado poderias referir com base nesta diferença que se possa notar entre um e outro? Sabes que no privado eu acho que também temos que separar, porque uma coisa são grandes empresas, não é? Que temos no nosso país, outra coisa é, mais uma vez, as PMEs, e também aí é muito diferente. Ou as startups, não é? Sim, startups ainda no outro mundo, não é? Nas startups é o contrário, não é? Nas startups somos nós. Assim, não é? Pronto, eu acho que muitas vezes o que acontece lá está, temos que servir também as nossas redes internacionais, porque eles já estão muito à frente e fazem muita investigação, e eles próprios às vezes até fazem co-criação com as nossas equipas de produto, que é espetacular, não é? E temos alguns exemplos desses, felizmente, em Portugal também. Na parte das grandes empresas, estava a pensar se distinguia aqui mais algum setor em particular, mas eu acho que não, eu acho que é um bocadinho transversal, ou seja, tanto na parte de energia, o EDP, o Galp,
tanto na parte também de telecomunicações. Talvez no caso da Google possa dizer que duas das indústrias onde se calhar nós temos tido aqui um crescimento mais acentuado, talvez a banca e o retalho. São duas indústrias onde nós temos uma pegada maior. E achas que tem a ver com a necessidade de responder ao consumidor final? Talvez sim. Bem, a banca sofreu também aqui uma disrupção enorme, não é? E com o tema todo das fintechs, etc., os Revoluts desta vida, não é? Há aqui uma necessidade de se reinventarem um bocadinho e, portanto, eu acho que aí também, apesar de depois terem toda a carga, não é? De legacy e de burocracia e de compliance e de risco, etc., que também tem que ser gerida. Mas a banca, sem dúvida, tem sido uma área onde temos visto uma adoção bastante acelerada. E o retalho também é engraçado, e se calhar mais pelo tipo de negócio, não é? Mas tem havido um interesse muito grande, se calhar também por todos estes temas depois que se relacionam com a parte mais da experiência do cliente final, não é? Porque também aí esta tecnologia vem trazer, portanto, não é só na parte interna, não é? Isto tem um impacto, obviamente, na parte de eficiência, da gestão de custos, numa eficiência maior nas todas as cadeias de operações, etc. Mas depois naquilo que é também a relação, digamos assim, das organizações com os seus clientes, tem um papel muito relevante, não é? E, portanto, talvez distinguir aqui. Eu não queria estar aqui a dizer nomes de clientes, que acho que não, mas pronto, tentando generalizar, acho que é isto. Se calhar voltava, a gente estamos quase a terminar, vamos fazer mais uma ou duas perguntas. Eu voltava a um tema que há bocado referiste en passant, mas vou aproveitar a oportunidade de trazer aqui, que tem a ver com o talento, okay? Porque é um tema sempre muito discutido e mais uma vez dá sempre às grandes conversas. A Google, sendo uma empresa líder, a percepção que existe não terá grande dificuldade em atrair, mesmo que haja pouco talento, o pouco talento que existe consegue atraí-lo à partida. É mesmo assim ou não? Vocês têm essa dificuldade, têm todo o talento que necessitam, também sentem essa dificuldade, e que mecanismos é que existem também para o desenvolverem e fazer progredir? Olha, o que eu tenho sentido na Google é, na verdade, não temos tido grande dificuldade em atrair talento. É uma marca muito forte. Isso. Mas eu também acho que é muito forte porque algumas das vertentes pela qual a Google é conhecida, além do tema todo da inovação, não é? Porque é de facto um player muito relevante em todos os temas de inovação, não só na inteligência artificial, certo, mas noutras áreas também, não é? E que depois tem uma postura sempre de contributo para aquilo que é a comunidade open source, de libertar uma série de coisas que depois outras entidades dão seguimento e utilizam, etc. Mas há uma parte de cultura muito particular na Google que eu já esperava, confesso, em determinada, mas depois uma coisa é esperar, outra coisa é depois vivenciar, não é? E há de facto uma cultura muito engraçada. Nós chamamos internamente o 10x Thinking, mas isto vem desde os fundadores, não é? Da Google, que é o próprio grupo Alphabet tem uma parte que são as empresas que vocês bem conhecem, dentro do Google Cloud, a parte toda de publicidade, o Google Maps, o YouTube e por aí adiante. Mas depois há uma parte que não tem, digamos assim, um objetivo de retorno comercial, e é simplesmente tentar ter empresas ou ter organizações que tentam resolver aquilo que dizemos que são alguns dos problemas mais complexos do nosso mundo. E foi assim que nasceu, por exemplo, o tema do Waymo, dos carros autónomos. Fazia parte dessa divisão, vou-lhe chamar assim, mas temos lá empresas que estudam, por exemplo, a medicina de precisão, os temas de longevidade, e muitos outros. E, portanto, eu acho que essa parte depois acaba por estar embebida aqui na cultura. E depois há uma série de mecanismos que as pessoas acabam por falar umas com as outras e sabem que existem. Sei lá, temos coisas giras como os projetos de 20%, ou seja, as pessoas podem ter o seu trabalho e podem ter uma dedicação de 20% a algo que lhes é querido, seja uma temática. Dentro ou fora? Sim, dentro ou fora. E, portanto, podem alocar uma parte do seu tempo a esse tipo de coisa. Por exemplo, imaginem, sei lá, temos pessoas, até na minha equipa, em que
gostam muito desta temática, por exemplo, dos digital natives e deste ecossistema de inovação. E então podem ter um 20% dedicado a desenvolver o ecossistema em Portugal do tema da inovação sim, e de pronto, ligar todos estes players, desde as incubadoras aos VCs, etc. Não é? Sei lá, outras coisas, uma coisa que temos muito engraçada também, que partilhando convosco, é mecanismos que estimulam a colaboração dentro da organização. Temos uma coisa que chamamos o G-Tanks, que é muito giro, que toda a gente tem e que é no fundo um prémio monetário que qualquer colaborador pode dar a outro colaborador que fez um extra mile além daquilo que era, digamos, o seu job description e, portanto, e que ajudou e que complementou e, portanto, há uma nota que é partilhada e é atribuída um bocadinho essa e cada um pode fazê-lo de forma proativa, portanto, tem assim pequenas, acho que são pequenas coisas, mas que contribuem para este... Pelo menos é bom saber que é uma entre várias empresas, há que dizer lá várias, felizmente em Portugal, conseguem atrair talento e conseguem retê-lo, que é isso. Mas não deixa de ser um problema, Manuel, eu aí concordo contigo, ok? Eu acho que sinto-me obviamente muito privilegiada de trabalhar numa empresa como a Google, mas eu acho que é um tema, hoje em dia, não é? Sim. É um tema que nos preocupa e em particular em Portugal, muitos clientes da Google têm esse problema, não é? Sim, e portanto é um tema que temos, como país, temos que continuar a direção. Porque eu acho que nós produzimos bom talento. Não somos os únicos, mas produzimos bom talento, mas lá está, é ele. Foge-nos das mãos. Eu acho que também temos neste momento eu acho que há duas coisas. Um é continuar a produzir bom talento e conseguir reter esse talento. Eu acho que esse e um segundo é também as nossas condições de atratividade para talento de fora que possa vir para Portugal e que possa também, não é? Estar cá a ajudar-nos a ter um músculo cada vez maior nas nossas organizações. Sem dúvida. Sofia, para terminarmos, se tivesses que descrever inovação em 3 palavras, quais seriam? 3 palavras. Rapidez, ambição e impacto. Muito bem. Eu acho ficaria assim que era para não termos mais... Para não, exatamente. para não estragarmos. Muito bem. Ok, pronto. Muito obrigada, Sofia. De facto, mesmo muito interessante. E assim terminamos. Chegamos ao fim deste episódio do Innovation Office, que nos abriu as portas ao mundo da cloud, da inteligência artificial e da transformação digital. E ao papel que Portugal pode e deve ter nessa história. Obrigada, Sofia, uma vez mais, por partilhares a tua visão, a tua experiência e o teu entusiasmo connosco. Obrigado também a todos os inovadores que estão desse lado a ouvir-nos e a apoiar-nos. Um agradecimento especial ao Mel, que nos acolhe neste magnífico estúdio, e ao SAP, o nosso parceiro de mídia. Esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, já sabem, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação, para que as possamos contar por aqui depois. Até já!